Bom, meu estimado irmão, filho e filha de Deus, nós estamos chegando, já estamos na reta final desta série Decisões para a Vida. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Sábado à noite, agora, nós teremos então a nossa última mensagem desta série. Tá? Mas ainda temos alguns dias até chegar o sábado, ok? Bom, eu quero lhe chamar a atenção para um detalhe especial. Essa noite nós estaremos estudando sobre quebra de maldição. Pastor, mas o que é isso? Quebra de maldição? É, filho de Deus. Eu tenho certeza que essa noite você vai dizer assim, no final desse estudo bíblico, você vai dizer assim: pastor, quero ser sincero, eu não tinha ouvido ainda essa mensagem da Bíblia, pastor. Quebra de maldição, é verdade. Até o título já é algo que chama a atenção. Bom, essa noite nós vamos estudar 3 maldições que aconteceram quando o homem pecou. 3 maldições que acompanham o ser humano até um determinado momento de sua vida. Mas pastor, que maldições são essas e até quando essa maldição acompanha o ser humano? Prepare-se. Está sentado? Já colocou a tua garrafinha de água aí perto do teu sofá? Já? Não saia daí nem para beber água agora, tá bom? Fica com sede até o final. Deixe que o Senhor Jesus vai cuidar dessa sede para ti agora, tá bom? Podemos começar? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o título. As maldições que aconteceram no ato do pecado, elas também são quebradas. Assim como por um ato que foi o pecado, vieram 3, eu estou colocando principais, 3 grandes maldições sobre o homem. Assim também por um ato praticado, as 3 maldições elas acabam. Bom, vamos a elas então. Primeiro, 3 maldições aconteceram quando Adão e Eva pecaram. Pastor, que maldições foram essas? Bom, vamos a cada uma delas. A primeira maldição que aconteceu foi: a Bíblia Sagrada nos diz que o céu foi fechado para o homem. Olhe nos meus óculos. Quando o homem pecou, diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo de número 22, que Deus colocou querubins na porta, no caminho que levava à árvore da vida, e uma espada que se revolvia, uma espada flamejante que se revolvia. Portanto, a primeira maldição para nós, qual foi, pastor? O caminho para a árvore da vida foi fechado, o caminho para o céu foi fechado. O homem, com a sua pecaminosidade, ele não pode ir para o céu. O céu está fechado para o homem em pecado. Pastor, realmente isso é uma maldição para nós, porque nossos pais viviam na presença de Deus, eles viviam num paraíso maravilhoso, mas o céu fechou-se por causa do pecado. Bom, a segunda maldição que aconteceu no Jardim do Éden. Segunda maldição, atenção, hein? A Bíblia Sagrada nos diz no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 23, que Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden. Deus os lançou para fora da sua presença. E o profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que as iniquidades fazem separação entre Deus e o ser humano em pecado. Portanto, a segunda maldição foi a separação entre Deus e o homem. O homem não podia mais ver Deus. Deus está separado dele por causa do pecado. E a Bíblia é bem clara em dizer: as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, enquanto nós vivermos em prática de pecado, enquanto vivermos na prática da iniquidade, Deus está separado de nós. Pastor, que maldição terrível. Terrível. Bom, mas se a primeira maldição já era ruim, e a segunda já é pior, a terceira, na minha singela opinião,
eu creio que seja a mais catastrófica de todas. Pastor, e qual foi então a terceira maldição por causa do pecado? A terceira maldição, está bem sentado agora? Respira fundo, não vai cair do sofá, homem de Deus, mulher de Deus, filho e filha de Deus, não vai cair do sofá agora, porque o que nós vamos ler agora é realmente duríssimo para nós, mas é a palavra que diz. Pastor, e o que ela diz, pastor? Estou preparado, está preparado? Respira fundo, veja o que a Bíblia nos diz então. O homem se tornou escravo ou filho do inimigo de Deus. Pastor, que palavra é essa, pastor? Atenção, filho e filha de Deus, presta atenção. Por causa do pecado, o homem se tornou escravo de Satanás. Por causa do pecado, o homem então, ele se torna, ele procede, como diz a Bíblia, do diabo. Eu vou ler para você o texto bíblico. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 19, ele nos diz assim: pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Adão e Eva foram vencidos por Satanás, e eles se tornaram então escravos do inimigo de Deus. E o pior quem disse foi João. 1 João capítulo 3, versículo 8, ele diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Você percebeu, filho e filha de Deus, 3 maldições vieram sobre a raça humana por causa de um homem, por causa de um pecado. 3 maldições vieram sobre toda a raça humana. Que coisa, pastor? Primeira maldição, o caminho para o céu está fechado. Segunda maldição, Deus e o homem são separados. Terceira maldição, o homem se torna um escravo do inimigo de Deus. Pastor, é terrível. Satanás tem acorrentado o homem no pecado. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, e talvez seja uma pergunta que você queira fazer: pastor, tem solução? Tem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, tem solução. Que coisa, pastor. Vamos a mais um detalhe interessante. Essa então é uma herança maldita para nós. A Bíblia Sagrada diz que porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos. Todos nós somos pecadores, e estas maldições acompanham o homem quando ele está na prática deliberada de pecado. Pastor, e o que eu faço então para ser liberto dessas maldições? A resposta está na palavra de Deus. Há uma solução para você, há uma solução para mim. Deus é maravilhoso. Ele não nos deixou nessas 3 maldições. Ele também trouxe o antídoto para a maldição. Ele trouxe o remédio contra a maldição. Ele trouxe a solução para a maldição. Se você quiser continuar nessas 3 maldições, você pode, se você quiser. Mas se quiser ser liberto das maldições, Deus tem a resposta, Deus tem o remédio, Deus tem o antídoto, Deus tem a solução. Por isso, diga aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus maravilhoso, pastor, que Deus bendito, Ele providenciou o remédio para essas maldições. Pastor, e que remédio é esse, pastor? Que antídoto é esse? Que solução é essa? Eu quero, porque eu não quero estar debaixo dessas maldições. Eu não quero que o céu esteja fechado para mim. Eu não quero estar separado de Deus. E eu não quero ser um escravo do inimigo de Deus. Filho de Deus, respira fundo mais uma vez. Pastor, vou respirar, pastor. Pastor, esse assunto de hoje está empolgante, está. Agora preste atenção numa coisa. Olha o que diz a Bíblia: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, preste atenção no detalhe. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele nos deixa claro isto: todos pecaram e todos então estão sob estas 3 maldições. Infelizmente, essa é a verdade. Mas respirou? Pastor, agora eu quero ouvir, pastor, a solução.
Eu quero ouvir agora as coisas boas do outro lado, pastor. Sim, Deus é maravilhoso. Veja, Deus quebra as maldições. A palavra de Deus nos dá o remédio contra essas maldições. A Bíblia Sagrada, ela quebra todas as 3 maldições. Pastor, mas como? Você lembra? Por um ato. As 3 maldições vieram sobre a raça humana, mas também por um ato, essas 3 maldições podem acabar na tua vida e na minha vida. Mas há um detalhe: essa quebra de maldição, ela é individual, ela não pode ser coletiva. Essa maldição não pode ser quebrada na minha vida e valer para você. Não pode você, Dona Maria, essa quebra de maldição acontecer na sua vida e ela valer também para o seu esposo e para os seus filhos. Não, não pode. Ela é individual. Assim como o pecado, ele é praticado individualmente, você paga pelos seus pecados, você sofre as consequências pelos seus pecados. Da mesma forma, a maldição, ela é quebrada individualmente. Que coisa, pastor. Mas pastor, que remédio é esse? Vamos lá, atenção agora. Olha que coisa linda, hein? As 3 maldições que aconteceram no ato do pecado, elas são quebradas no ato do batismo. Pastor, no ato do batismo? Sim. Você lembra que pecado é para perdão, batismo é para perdão e cancelamento de pecados? Portanto, as maldições que sobrevieram sobre o ser humano, elas acabam quando ele é batizado. Pastor, e a Bíblia, ela traz essa informação? Bom, você sabe que Jesus Cristo, ele era um segundo Adão. Certo? Certo, pastor, eu entendo isso. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem também vem a solução do pecado. É óbvio que a morte de Jesus Cristo, ela é o ponto auge da nossa salvação. Mas você sabe que precisa tomar decisões a favor da verdade. Jesus morre por todos, mas nem todos serão salvos. Então vamos ao remédio. Veja, a Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus é batizado, a Bíblia nos diz assim, ó: e sendo Jesus batizado, veja, ele foi batizado. Observe o que vai acontecer agora. Quando Jesus é batizado, a Bíblia nos diz assim, ó: ele saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Olha que coisa linda. Quando o homem pecou, o céu foi fechado. Quando o primeiro Adão peca, o céu é fechado para ele. Mas quando o segundo Adão é batizado, o céu se abre. Você entendeu agora? Assim como no ato do pecado, o céu se fechou, no ato do batismo, Deus afirma, o céu se abre. Portanto, pastor, que coisa linda. Quando você é batizado, Deus abre o céu para você. E um dia você terá direito à árvore da vida. Você vai entrar na cidade de Deus pelas portas. E aquela árvore que foi proibida a Adão de comer por causa do pecado, será permitida a mim e a você, quando nós chegarmos lá no mar de vidro. Mas lembre-se, para que isso aconteça, é necessário ser batizado. Pastor, que coisa! Olha, coisa interessante agora, hein? Veja, depois que o céu se abre, a Bíblia nos diz assim, ó: e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Sobre ele quem? Você vai dizer, sobre Jesus. Mas eu pergunto, é sobre ele quem? Sobre aquele que foi o quê? Batizado. Você entendeu agora? Portanto, assim como quando o primeiro Adão pecou, Deus se separou de Adão. Da mesma forma, quando o segundo Adão é batizado, o Espírito Santo passa a fazer parte da vida daquele que foi batizado, porque agora ele tomou a decisão de ser servo de Deus. Amém! Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Segunda maldição quebrada. Vamos à terceira maldição então. Você lembra quando o homem pecou? Ele passou a ser escravo do inimigo de Deus? Ele passou a ser servo do inimigo de Deus? Veja o que diz a Bíblia: quando Jesus foi batizado,
Então o pai fala do céu e diz assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Percebeu? 3 fatos acontecem quando o Senhor Jesus Cristo é batizado. O primeiro, o céu se abre. O segundo, o Espírito Santo desce. E o terceiro, ele é chamado meu filho. Quando o primeiro Adão pecou, 3 tragédias, 3 maldições vieram sobre nós. Mas quando o segundo Adão é batizado, 3 bênçãos recaem sobre aquele que o segue nas águas batismais. Pastor, que coisa maravilhosa, que Deus maravilhoso, que plano fantástico para salvar a raça humana. Bom, mas não parou aí, preste atenção no detalhe agora. Vamos então fazer um paralelo entre os dois. Atenção agora. No pecado, você, olha aqui comigo. No pecado, eu quero que você leia, Dona Maria. Olha aqui, ó. Ei, maridão, olha para cá agora. Olha para cá. Você vai ler junto comigo. Vamos lá? Olha para cá. No pecado, o que foi que aconteceu? Fale mais alto. Vamos lá. No pecado, o que foi que aconteceu? O céu foi o quê? Fechado. Agora, sorrindo, bem alegre, hein? Respira fundo, diga bem alto agora. Deixa o vizinho ouvir do lado. Vamos lá? No batismo, o céu foi o quê? Isso, o céu foi aberto. Percebeu? Bom, aqui era a maldição, aqui a quebra da maldição. Bom, segunda coisa importante para a gente saber agora: no pecado, o homem está separado de Deus. Mas no batismo, o Espírito Santo está conosco. Aleluia! Você percebeu, meu estimado irmão e irmã, quando você é batizado, como nós já vimos antes a respeito do batismo, quando você é batizado, o Espírito Santo de Deus agora passa a fazer parte da tua vida. Deixa eu te contar uma experiência agora. Eu fiz uma série de palestras sobre a Bíblia em uma determinada cidade. E um casal tomou a decisão de ser batizado. E o pastor, colega que estava realizando os batismos enquanto eu estava pregando, e eu pregando e fazendo o apelo, e o outro colega realizando os batismos. E aquele casal chegou já no final, as pessoas já indo embora, e o casal chegou para mim e disse: pastor, nós queremos nos batizar. Eu disse: uau, então vamos lá. Vamos batizar. E eles disseram: nós não podemos. Atenção, essa experiência pode não valer para todas as pessoas, mas para eles valeu. E eu perguntei: mas por que vocês não podem ser batizados? Aquela senhora disse assim para mim: eu fumo uma carteira de cigarro por dia. E o esposo dela disse: e eu a acompanho. Incrível, ela disse para mim assim: Zacarias, quando eu chego em casa, tem uma carteira de cigarro em cima da televisão, e eu digo: eu não vou fumar. No final do dia não tem um cigarro na carteira. E quando eu venho aqui, Zacarias, eu fico pensando e digo: olha, eu vou me batizar, mas vem uma voz na minha mente dizendo: não te batiza porque tu ainda fuma. E quando ela chegava em casa, ela dizia: eu não vou fumar, mas uma voz vinha à sua mente e dizia: tu ainda pode fumar porque não foi batizada. E quando ia ao programa: tu não pode batizar porque tu ainda fuma. E chegava em casa: tu pode fumar porque não foi batizada. Sabe quando ela seria batizada? Nunca. E eu olhei para aquele casal num dilema e perguntei aos dois: vocês creem que o Espírito Santo vai vencer com vocês? Nós cremos. Vocês creem que o Espírito Santo vai dar força para vocês abandonarem o cigarro? Cremos. Vocês querem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Queremos. Vocês querem realmente vencer e querem que o Espírito Santo lhes dê essa vitória? Sim. Então entrem no tanque e sejam batizados. E eles olharam para mim, e ela olhou para o marido, e o marido olhou para ela, e eles se empolgaram com aquilo, e foram até o nobre pastor, o nome dele era Fernando, e eles entraram no tanque, pastor Fernando os batizou. Agora ouça bem o que eu vou lhe dizer. Uma semana depois, eu estava andando numa rua,
e alguém gritou meu nome, eu olhei para um lado, não consegui ver, e a pessoa veio atrás e bateu em mim, eu virei e era aquela senhora. E ela disse assim: Zacarias, eu queria só te contar uma história. Eu disse: mas a senhora está bem? Estamos, com certeza estamos na fé. E ela disse assim para mim: eu só queria te dizer uma coisa, você lembra que quando eu chegava em casa era uma carteira de cigarro por dia? Eu digo: lembro. E ela disse: você lembra que quando eu chegava em casa uma voz dizia para mim: você pode fumar porque não foi batizada? E eu disse: lembro. Ela disse: pois é, faz uma semana que eu fui batizada e tem uma semana que eu não fumo nenhum cigarro. E sabe por que eu não fumo, Zacarias? Eu disse: não, diga. E ela disse: porque quando eu chego em casa tem uma voz que diz: tu não pode fumar porque tu foi batizada. Percebeu? O Espírito Santo agora dizia na mente daquela mulher: agora você não pode mais. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós somos batizados, o Espírito Santo passa a fazer parte da nossa vida. Agora ele começa a dizer forte em nossa consciência: você não pode mais, você não pode mais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você diga aleluia. Amém. Bom, agora olhe mais uma coisa interessante no ato do pecado. O homem é filho do inimigo de Deus. Ele era escravo, ele estava acorrentado por este maléfico inimigo, Satanás. Mas no ato do batismo, ele é chamado filho de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe, meu estimado irmão, por isso eu sempre digo: filho e filha de Deus. No ato do batismo, você não ouve, mas no céu é registrado teu nome como filho e filha de Deus. A cruz fez tudo isso por você. O sacrifício de Cristo é que traz todas essas quebras e maldições. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você é batizado, é porque você aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. Você agora morre para aquela velha vida e você renasce para a vida eterna com Deus. Amém. Que maravilha. Por favor, eu quero que você assista um pouco esse vídeo. Esse é um pai. Ele tem apenas um filho. Ele brinca com ele. Eles estão indo para o trabalho. Esse pai trabalha levantando uma ponte ou baixando-a. Ele a levanta para que os barcos possam passar e ele abaixa a ponte para que o trem possa passar. Za hodinu pojede vlákem. Za 30 minut pro tebe přijdu a půjdeme nahoru a budeme pouštět čoupátka, jo? Položíme most. No, mostem položíme most, jo? Jo, 30 minut sedět, nikam neběhat. Jasný? jasný. Tak jo. Tak čau. Ele disse ao seu filho que ele iria trabalhar lá na ponte e que o filho deveria ficar aguardando a ele ali, mas não deveria sair dali. Ele recebe o telefonema avisando que o barco está vindo Jo, jasně. e ele precisa Vidím, že tu už jsem mluvil. erguer a ponte para que o barco passe por baixo dela. Ao levantar a ponte, um sinal de alerta é acionado e uma luz vermelha acende para que o maquinista do trem saiba que a ponte está erguida.
Ele confere mais uma vez para ver se o filho está ali brincando. E ele então sai da sala e vai fazer alguns ajustes em algumas das máquinas. Observe que o sinal está vermelho, mas o maquinista não está no lugar. O maquinista não está no seu posto. E eles não observam que o sinal está vermelho. O garoto então vê que a locomotiva está vindo rápido. Ele avisa o pai, mas o pai não pode ouvir. E ele avisa: pai, o trem está vindo muito rápido. Então o garoto toma uma iniciativa. Veja, o maquinista não estava em seu lugar. Naquele trem estão as pessoas pecadoras. Aquele trem conduz pessoas como eu e você. Ele vê então que o trem está vindo muito rápido. E então ele vai chamar pelo seu filho. E ele observa que o seu filho não está no lugar. O garoto foi tentar acionar, tentar baixar a ponte de forma manual, e ele escorregou e caiu no meio das máquinas. Agora o pai está num dilema. Se ele baixar a ponte, ele mata o filho. Se ele não baixar a ponte, todos no trem vão morrer. Agora ele tem um dilema em suas mãos. Ou ele sacrifica o próprio filho para salvar os que estão no trem, ou então todos passarão por uma tragédia. Sabe, estimado irmão, filho e filha de Deus, dentro desse trem estão pessoas indiferentes com a realidade da vida. A Bíblia nos diz que dificilmente alguém morreria por pecadores, por alguém que fosse inocente, perdão. Mas Deus prova o seu eterno amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Dentro daquele trem estão pessoas vaidosas, estão viciados, estão traficantes. Dentro daquele trem está também a injustiça. Dentro daquele trem está a promiscuidade, estão os prazeres, a vaidade. Dentro daquele trem estão todos os pecados que se cometem. Mas agora o pai tem que tomar uma decisão. Ou ele sacrifica o filho, ou todos morrem. E ele baixa a ponte para salvar a todos aqueles que estavam no trem. Ele teve que sacrificar a vida do seu próprio filho. Sabe, estimado filho e filha de Deus, ninguém pode descrever o tamanho da dor que o pai sentiu ao ver o seu filho Jesus Cristo morrendo por miseráveis pecadores como eu e você. Ninguém pode descrever o tamanho da dor que o pai sentiu ao ver o seu filho abrindo os braços e dizendo: pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ninguém pode descrever o tamanho da dor que o pai sentiu ao ver o seu filho ser chicoteado, esbofeteado, esmurrado, cuspido, crucificado, sem roupa numa cruz e pendurado entre o céu e a terra por 6 horas, agonizando entre a vida e a morte. Ninguém pode descrever o tamanho da dor que o pai sentiu ao ver o seu filho
sendo blasfemado e sendo morto. Ninguém pode descrever a dor que o pai sentiu ao ver o seu filho morto e sendo levado para um túmulo aberto em rocha. Ninguém pode descrever o tamanho dessa dor. Mas sabe, filho e filha de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que essa noite eu quero fazer um apelo ao teu coração. Você conhece agora as tragédias, as maldições que vieram sobre nós por consequência do pecado. Mas você também sabe agora onde essas maldições acabam. Elas acabam no tanque de batismo. Elas acabam quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse em Marcos 16:16, no Evangelho de Marcos, Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Você não precisa ficar sob essas maldições do pecado. Você não precisa ficar com o céu fechado para você. Você não precisa ficar separado de Deus. Você não precisa ser um escravo do inimigo de Deus. Eu conheci um jovem. Uma certa vez eu batizei a mãe desse jovem. E ao batizá-la, quando saí do tanque de batismo, na parte de trás da igreja havia uma salinha, eu troquei de roupa. E quando saí, aquele jovem, bem mais alto do que eu, estava em pé, bem à frente da porta. Ele era viciado no crack. Eu vi aquele jovem, eu fui à casa dele tentar falar com ele e ele não me recebeu. Ele era um jovem muito educado, extremamente educado. Ele foi muito educado. Ele rejeitou o meu diálogo de uma forma muito educada. Eu não tive nem como insistir. Mas naquele mesmo dia eu fiz um convite a ele, para que ele fosse à igreja assistir o batismo da sua mãe. E ele foi. E enquanto eu estava batizando a sua mãe, eu fiz um apelo. E ele veio à frente, ficou bem do lado do tanque de batismo, assistindo ao batismo de sua mãe. E quando eu saí, e que eu abri a porta, ele estava em pé. E ele falava comigo e dizia: pastor, as pessoas não me entendem. Ele dizia: pastor, eu não uso droga porque eu quero, eu uso porque eu não consigo, eu não tenho forças, eu não consigo vencer as drogas. Pastor, eu não vou para a rua comprar droga porque eu quero, eu sou viciado, eu não consigo vencer. E ele falou por mais ou menos uns 10 minutos, e eu parado olhando para ele. No final eu disse para ele: jovem, eu te entendo. Eu sei que tu não fuma porque quer. Eu sei que isso é um vício. Pela primeira vez um estranho me deu um beijo na testa. Ele me abraçou. E deixa eu terminar a história. Quase alguns meses depois, quase um ano depois, eu não estava mais naquela cidade. E mandaram uma mensagem para mim no meu celular. Ele havia engordado 9 quilos. Estava na faculdade. E agora andava pregando para todo mundo sobre como largar as drogas. Sabe por quê? Ele aceitou a verdade de Deus. Ele foi batizado. O diabo não teve mais domínio sobre ele. As correntes foram quebradas. Ei, filho e filha de Deus, Jesus de Nazaré tem o poder de quebrar as algemas que Satanás coloca no ser humano. Tome a decisão ao lado de Deus, mas essa decisão tem que ser numa prova prática. E essa prova é quando você entra no tanque de batismo e diz: Senhor Jesus, eu estou aqui para provar ao Senhor, eu quero uma vida diferente, eu quero ser uma nova criatura, eu quero nascer de novo. Aquela velha vida acabou aqui, Senhor. Você será mergulhado nas águas. A tua velha vida acaba ali e você ressurge para a honra e glória de Deus. Um novo homem, uma nova mulher. Filho e filha de Deus. Mas eu não posso batizar uma pessoa, e nenhum pastor adventista pode batizar uma pessoa
a menos que seja por amor. Por isso, nessa noite, no nosso tema Decisões para a Vida, você precisa entender que uma pessoa só pode ser batizada se for por amor ao que Jesus já fez. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você disser assim: pastor Zacarias, eu quero ser batizado, mas eu quero ser batizado porque eu quero herdar a vida eterna, eu não posso batizar você. Se você disser: pastor Zacarias, eu quero ser batizado porque eu quero a coroa da vida, não posso te batizar. Pastor Zacarias, eu quero ser batizado porque eu não quero mais comer carnes imundas, eu não posso te batizar. Pastor Zacarias, eu quero ser batizado porque eu quero guardar o sábado, eu não posso te batizar. Pastor Zacarias, eu quero ser batizado porque um dia eu quero estar lá no céu com Jesus, eu não posso te batizar. Mas pastor, por quê? Porque todas essas coisas são consequências. Eu só posso batizar você se Coríntios 13 estiver em teu coração, se for por amor a Jesus. Se você disser: pastor, eu quero ser batizado por amor ao que Jesus fez por mim, aí eu posso batizar você. Porque a guarda do sábado, a alimentação adequada, o céu, a nova terra, a coroa da vida, tudo será uma consequência do amor de Jesus por mim e por você. Quem ama, aceita. Se você ama Jesus, você vai aceitar ser batizado. Você vai mandar um recado para nós naquele mesmo WhatsApp 99 código de área 98168-6856. Eu recebi um recado de longe: pastor, eu quero que o senhor me batize. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero perguntar a você agora: você aceita? Quer ser batizado? É por amor a Jesus? Então mande um recado para nós. Um pastor adventista vai aonde você estiver. Vou repetir o que disse ontem: não importa onde você esteja, um pastor adventista vai até você para, por amor a Jesus, batizar você, e as 3 maldições do pecado acabam em tua vida por amor a Cristo Jesus. Você aceita? Quer que essas maldições acabem em sua vida? Bom, eu quero que você agora ouça uma música. Filho de Deus, por favor, preste atenção na letra dessa música. Enquanto a nossa estimada irmã estiver cantando, eu quero que você abra seu coração. Porque se não for por amor, não entre num tanque de batismo. Se não for por amor, não aceite ser batizado. Mas se você ama Jesus, mande um recado: pastor, eu aceito, eu quero ser batizado. Vamos ouvir a música então. Boa noite a todos. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era um rei, coroado foi. Mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você.
por amor, foi por amor, foi por você. Merecedor desse favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Amém? Que Deus seja louvado. Do pecado deixam de existir em nossas vidas. É aqui no tanque de batismo que o sacrifício de Jesus passa a ser concreto na vida do pecador. É aqui que nascemos das águas para o reino de Deus. É aqui que começa uma nova vida. É aqui que o pecador deixa de ser escravo do inimigo e passa a ser servo do Deus Altíssimo. É aqui que começa uma nova história para a honra e glória de Deus. Estão felizes? Amém. Irmão Francisco e a irmã Salvani serão agora mergulhados nas águas do Santo Batismo para começar uma nova vida com Jesus. Senhor primeiro, irmão Francisco. As duas. Isso. Pegue mais para frente um pouco. Feche seus olhos enquanto eu vou orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque esta noite o teu Filho descerá às águas do Santo Batismo para surgir uma nova criatura para a honra, glória e louvor do teu nome, para que seus pecados sejam cancelados, perdoados, para que as tragédias lá do Éden acabem em sua vida, para que as bênçãos do Senhor cheguem até ele. Como pastor da tua igreja, eu o batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você vai sentando? Isso, bem devagar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Agora a senhora, minha irmã. Junte as mãozinhas assim. Isso. Soberano e eterno Deus. Aqui está a tua filha, que também essa noite será sepultada nas águas do Santo Batismo para ressurgir uma nova criatura para o reino dos céus. Para que seus pecados sejam cancelados e perdoados, para que as tragédias do pecado acabem em sua vida e as bênçãos recaiam sobre ela. Como pastor da tua igreja na terra, eu a batizo no nome mais poderoso do universo, o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Pode dar um abraço no esposo agora. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, filho e filha de Deus. Que maravilha, hein? Que coisa linda. Olha só, um casal que começa uma nova vida. Agora, esse casamento tem 3 pessoas: o esposo, a esposa e Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Filho de Deus, filha de Deus, aceita a verdade da palavra de Deus. Aceite o convite que Deus está te fazendo. Aceite o chamado de Deus para a tua salvação. Por favor, entenda. Jesus quer te salvar. Ele quer que aquelas tragédias do pecado acabem em tua vida e uma nova vida comece em tua vida. Por favor, lembre-se, é aqui que começa uma nova história para você. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a ser fiel. E eu estou esperando a sua decisão para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém.